substâncias químicas compõem tudo o que conhecemos. Os átomos e moléculas estão presentes em tudo o que nos cerca na natureza. O funcionamento dos organismos vivos depende de uma complexa maquinaria celular e molecular. No nível mais detalhado, a interação entre as substâncias químicas garante o funcionamento das células nos seres vivos. O estudo dessas substâncias químicas de importância biológica é chamado de bioquímica. O que é a bioquímica? Bom, quando eu penso em bioquímica, vamos dizer assim que eu relaciono o nome. Bioquímica é uma área onde você tem a biologia misturado com a química, onde você consegue estudar as moléculas biológicas quimicamente. Bom, bioquímica é uma ciência que concilia, o bio, o bio que é a vida, tudo que remete à vida, o sistema biológico, com a química. Bom, a bioquímica é uma ciência que estuda a vida, as reações químicas da vida. Como o próprio nome diz, bioquímica é a química da vida. Então, todas as reações que acontecem dentro de um sistema vivo, seja uma bactéria, um fungo, um vegetal ou um organismo superior, no qual nós nos incluímos, todas as reações químicas que estão relacionadas com a vida são estudadas pela bioquímica, ok? Desde reações simples, entretanto, extremamente importante, que é como a moeda da vida, digamos assim, que é o ATP, é sintetizado pelos organismos vivos, que é básico, para um sistema vivo, até aquelas mais sofisticadas, como um impulso nervoso é transmitido, quer dizer, como é que as células nervosas se comunicam uma com a outra. Tudo isso é estudado dentro da bioquímica, respeitando-se, porque a química biológica, que é bioquímica ou química biológica, ela é uma química muito especial. Eu sempre falo para os alunos, inclusive do curso de química, se vocês entendem de química e vocês estudam muita química, na minha opinião, a mais importante delas é a química da vida, aonde as reações acontecem respeitando-se os limites da vida. Não é a reação química para acontecer tem que ter aquecimento, varia a pressão, agita. Não é o que acontece no nosso corpo. A temperatura é sempre por volta de 36 graus. Você não tem que chacoalhar a célula para ter a reação. Então, a bioquímica estuda exatamente isso. A química para um organismo vivo, respeitando os limites desse organismo. Que, na minha opinião, é a química mais bonita. A bioquímica é uma área de conhecimento peculiar. Para que a vida biológica ocorra, é necessário energia. Conhecemos muitas formas de energia em nosso dia a dia. E para o nosso organismo, qual é a forma de energia utilizada? Energia é importante para os seres vivos? Acredito que a energia nos seres vivos seria energia de vitalidade, energia da vida, com alimentação, etc. Está ligado a tudo. A minha opinião sobre a energia do corpo é que se a gente não tivesse energia do nosso corpo, a gente não ia ter muita condição para andar, para estar mais disposto a fazer as coisas. Acho que nos mantém vivo, né? Eu não ia acordar, não ia levantar, não sei. Os organismos podem obter energia por meio da alimentação, como nos seres humanos, ou sintetizando seu próprio alimento, como no caso das plantas. Existem 3 tipos básicos de alimentos que fornecem energia para os seres humanos, que são os lipídios, os aminoácidos e os carboidratos. Os carboidratos são a fonte mais rápida de obtenção energética para os mamíferos. O que são carboidratos? Carboidratos são moléculas naturalmente biológicas, que estão presentes em todos os organismos vivos. Normalmente a gente remete a açúcares, a esse tipo de material.
carboidratos são um grupo de moléculas biológicas, né? Que todo mundo conhece como, quando pensa em carboidrato, pensa em doce, né? Nem todo carboidrato é doce. Ele só é doce se ele for uma molécula pequena. Se ele for uma molécula grande, ele não é doce. Então, os carboidratos são as moléculas que os organismos vivos usam mais rapidamente para a produção de energia. Então, é um grupo de molécula que é constituído por carbono, por hidrogênio e por oxigênio, que a planta, ou seja, os organismos fotossintéticos, sintetizam essa molécula, né, através da fotossíntese, lógico, que a gente tem como o principal carboidrato a glicose, né, e que nós, outros organismos que ingerimos o carboidrato, usamos toda a energia contida no carboidrato, né, a energia das ligações químicas, para transformar na energia química que nós necessitamos, que é o ATP. E devolvemos no processo de respiração os carbonos e o oxigênio de volta para a planta reutilizar e produzir, fazendo, portanto, aí o ciclo de carbono. Então, é uma molécula biológica importante, a primeira a ser utilizada por qualquer organismo vivo como fonte de energia. Energia é importante na sociedade no dia a dia? Lógico, com certeza. Sim. Para o corpo. Sim. Porque sem ela não haveria luz, não haveria um monte de recursos que a gente usa hoje. Sim, é. Porque acho que não dá pra viver mais sem. É. Porque traz vários recursos, né? A luz, várias coisas. Os carboidratos são fundamentais para a bioenergética, ou seja, a energia necessária para o correto funcionamento dos organismos. Porque os carboidratos, eles são uma das principais fontes de energia para o nosso organismo, né? Então, eles estão diretamente relacionados com a energia. Sim, na verdade, os carboidratos, eles, por si só, a gente conhece o metabolismo dos carboidratos, né? Que fazem parte de toda uma geração de energia para o metabolismo. Dessa forma, ele já se relaciona carboidratos com a energia, com a geração de energia. Bom, primeiro, o que é bioenergética? Primeiro tem que saber o que é bioenergética. A bioenergética é como se extrai energia dos sistemas biológicos, ou como a energia é utilizada pelos sistemas biológicos. Como eu acabei de falar na sua pergunta anterior, o carboidrato é a primeira forma de energia que uma célula usa. Então, a bioenergética com carboidrato seria assim, como, respeitando-se os parâmetros celulares, né? Como se transforma o carboidrato numa fonte de energia. Então, assim como a gordura, né? Que também está na nossa alimentação, por exemplo, pensando num organismo superior, e assim como a proteína. Então, a bioenergética é como os sistemas biológicos transformam os alimentos, entre eles o carboidrato, em energia. Então, está completamente ligado. Tá? Existem outras aplicações para os carboidratos na sociedade, além dos alimentos do nosso dia a dia? Como os carboidratos estão presentes principalmente na alimentação da sociedade, é importante investigar qual a função dessas moléculas e ampliar, né, também as funções que elas podem exercer no nosso organismo, como passar da alimentação para os remédios, para outras áreas da indústria, né? Bom, eu vou responder para você a nível da nossa pesquisa aqui no laboratório, né? A gente estuda os carboidratos para verificar a aplicação deles dentro das mais diversas áreas, né? Na área médica, na farmácia, na indústria de cosméticos e nas mais derivadas áreas. Bom, a bioquímica e a química de carboidratos, que é de fato onde eu trabalho, o que a gente faz? A gente tenta encontrar na natureza
organismos que sejam capazes de sintetizar grandes moléculas de carboidrato, que a gente chama de polissacarídeos. Esses organismos, que podem ser bactérias, fungos, plantas e mesmo organismos maiores, eles produzem esses polissacarídeos que então a gente isola, separa essas macromoléculas das outras macromoléculas, proteínas, gorduras e ácidos nucleicos, e elas apresentam propriedades biológicas extremamente interessantes. Alguns desses carboidratos, né, desses polissacarídeos, eles dão, quando colocado em água, eles formam soluções extremamente viscosas. A viscosidade chega a tal nível que chega a gerar um creme. Então a indústria de cosmético aproveita isso na confecção de cremes. Então é uma contribuição. Esse mesmo polissacarídeo, outro polissacarídeo que tem a característica semelhante, que dá cremosidade ao meio no qual ele se insere, ele pode ser utilizado para transformar um alimento numa forma cremosa. Por exemplo, quando a gente compra iogurte, né? Esses iogurtes, se você for ver lá, sempre tem alginato ou agar. São polissacarídeos, são carboidratos que são utilizados. E temos ainda um grupo ainda mais interessante, digamos assim, do ponto de vista farmacológico, é que muitos desses carboidratos têm ação antitumoral, tá? Então, eles são estimuladores do sistema imunológico. Ou seja, o indivíduo, por exemplo, tem um câncer e ele, então, se ele colocar na alimentação dele ou usar como um medicamento, não todos, alguns desses polissacarídeos, ele faz com que o sistema de defesa dele, que é o sistema imunológico, seja ativado e ele passa a ter uma resposta melhor àquela doença, que é aonde nós conseguimos chegar até agora. O que a gente sabe é que as células de defesa são ativadas por esses polissacarídeos, que são chamados, portanto, de polissacarídeos antitumorais. E tem outras aplicações. Eles podem atuar como anticoagulantes, eles podem atuar como antioxidantes. Então, eles têm aplicações várias na indústria farmacêutica. Por isso que eu acho que estudar os carboidratos, a gente vai estar contribuindo, porque a gente está contribuindo para a obtenção de algum medicamento importante, a gente está contribuindo para como se diz assim, para um alimento, na composição do alimento, para ser um alimento mais saudável, até porque são moléculas produzidas por organismos vivos. Então, não são moléculas estranhas, sintetizadas por uma química de laboratório, são produzidas por um organismo vivo. Então, isso se torna uma coisa muito mais interessante, né? Há um grande leque de possibilidades no estudo das aplicações de carboidratos. Essas e outros cientistas têm um importante trabalho que contribui muito para a nossa sociedade. As mulheres também contribuem fortemente para o desenvolvimento da ciência. O que você acha de mulheres que fazem ciências? Importante. Mulheres são importantes para a ciência, como qualquer humano. Interessante. Um grau de... pela inteligência, pela curiosidade de saber mais. Interessante. Porque é difícil, mulher, mas homens que fazem esse negócio. Ciência é ótimo, né? O estudo sempre é bom. Acho bom, interessante, né? Por que elas escolheram essas profissões? Eu sempre me identifiquei com área de exatas, na verdade, né? Sempre gostei de contas, de ler a respeito de por que as coisas acontecem, né? Então, foi uma área que eu me identifiquei à medida que eu ia estudando no ensino médio. Então, eu resolvi fazer química porque sempre gostei mesmo. Bom,
Para ser bem honesta contigo, eu queria fazer medicina. Aí o meu pai achava que eu era uma menina, não parece, né, pelo que eu sou agora, muito raquítica, muito fraquinha, e eu não podia fazer medicina, que eu não ia aguentar. Na minha época só tinha medicina nas universidades públicas, USP, Unicamp, né, não tinha as particulares, quer dizer, tinha que realmente ser top de linha. Mas eu gostei muito de química, tinha paixão por química. E fui fazer faculdade de química. Só que aí o que eu percebi? Que na verdade eu queria uma química aplicada, que eu não queria uma química, eu queria uma química que estivesse envolvida com a vida. E fui então conversando com o meu professor de biologia, que era médico, e falou, mas por que você não vai fazer farmácia e bioquímica? É um curso tão bonito. Então foi ao conversar com o professor, meus pais não eram pessoas que tinham muita instrução, eram pessoas simples, né, que ofereciam oportunidades de estudo para a gente, mas eles não tinham entendimento dos diferentes cursos. E esse professor me esclareceu isso e eu fiz, e tenho muito orgulho de ser farmacêutica bioquímica. Nunca exerci a farmácia como farmácia, nem de laboratório, nem hospitalar. Na verdade, eu sempre voltei para a área de bioquímica. E aí a pesquisa foi quando eu percebi que só a faculdade não bastava, que a gente precisava de mais informação. E eu tive na Faculdade de Farmácia e Bioquímica um curso de bioquímica, eram muitas bioquímicas, foram 4, cujos professores assim me fizeram estudar, me fizeram entender esse fenômeno da química, da vida, e eu fiquei encantada com isso. Aí eu fui procurar um programa de pós-graduação, que foi na Universidade Federal do Paraná, num programa de pós-graduação em bioquímica, e ali eu então decidi, me preparei, passei, né, na prova, e fui fazer, e durante o curso, olha a importância de um professor para tornar um aluno empolgado com o assunto. E ao fazer a minha pós-graduação em bioquímica, eu tive vários professores, todos bons, alguns tinham mais didática, outros menos, mas todos eram muito conhecedores daquilo que faziam, né, sabiam muito. Mas eu tive um professor extremamente querido, que ele nos transformou um assunto tão difícil, que é a química de carboidratos, numa coisa transformou aquilo numa coisa muito simples. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Então eu escolhi trabalhar com a química de carboidratos e fazer pesquisa nessa área. Sempre foram os professores, na verdade, que me abriram o caminho, que me abriram os olhos, digamos assim, né? Você deve estar se perguntando como é possível se tornar uma profissional da área de ciências. Será que elas imaginavam que seriam cientistas quando estavam no ensino médio? Quando estavam no ensino médio, imaginavam que seriam cientistas? Não, e ainda estou longe de ser uma também. Não imaginava. Não imaginava que seria uma cientista. Na verdade, a gente não se considera ainda, né, cientista. A gente é estudante, né? Nunca. Eu fiz farmácia e bioquímica com a intenção de montar um laboratório de análises clínicas. Eu nunca quis ser farmacêutica. Eu sempre fiz com essa intenção. E quando acabei o curso, eu me casei antes de acabar o curso. E aí, meu marido, que é professor e é uma pessoa que sempre gostou muito de estudar, nós conversávamos muito. Eu falei, eu acho que eu vou seguir carreira acadêmica. Então, não era não era a minha intenção. Não fiz o meu curso médio pensando em ser pesquisadora, não. Mas eu acho que aproveitei todas as dicas que os meus professores me deram e entrei esse caminho e me sinto assim confortável nisso, sabe? Gosto muito do que faço. Assim como qualquer pessoa, ao escolher uma carreira, todas elas tiveram bastante dúvida. Porém, encontraram uma forma de trabalhar com ciências e contribuir com a sociedade. E vocês, meninas, já imaginaram serem cientistas no futuro?